Bom dia, tudo bem com você? Espero que você esteja melhor do que eu. Porque hoje vamos tratar a 31ª doença que ataca o sistema imunológico, que é o que você vai saber sobre vasculite. Quem sabe você conhece alguém para que você não esteja sendo acometido desta doença, mas de repente você sabe alguém, você terapeuta, você médico, né, recém-formado, que ainda não tem uma experiência, né, um pouco mais profunda, quem sabe você esteja enfrentando esta situação e não sabe o que é. Mas eu vou te dizer, fica aí. Vai. Olá, boa noite. Por aqui o doutor professor Fernando Nobre de Freitas, trazendo para você vasculites. E aí você pergunta o que são as vasculites. As vasculites, querido, são uma série de doenças caracterizadas pela inflamação do próprio nome, né? Dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são os transportadores, né, do sangue, de ida pelas artérias e volta pelas veias, do coração até todas as células do organismo. Veja aí que nós transportamos a cada hora, praticamente a cada hora, mais de 3 litros de sangue. A cada hora. Circula pelo nosso corpo. Trajeta pelo nosso corpo. Veja que o sistema imunológico ele é responsável em ser uma barreira de proteção, um escudo protetor contra bactérias, fungos, vírus, que constantemente, diuturnamente, estão atacando o nosso corpo de muitas maneiras, pelas vias aéreas. Você não vê, porque são seres microscópicos. Eles estão circulando. Aonde você vai? Por que a necessidade de lavar as mãos? Porque tocamos em tudo quando estamos na rua, trabalho, escola, enfim. E a tendência sempre é o quê? Levar a mão ao rosto. E esse transporte, às vezes, falei em transporte, um lugar que é repleto de bactérias, são os transportes públicos. Chega a ser nojento de tanta podridão que você encontra. Se você fosse olhar com um olhar microscópico, você veria a quantidade exorbitante de bactérias, vírus que se espalham por dentro dos meios de transporte público, aonde uma pessoa senta com gonorreia,
uma micro saia, uma micro calça, viu? É uma lingerie microscópica. Outras sem lingerie. E ela está com um corrimento vaginal. E ela senta ali. Vem uma outra que também não tem o cuidado de colocar uma roupa decente. Não precisa colocar até o pé. Existem algumas mulheres que usam a calça comprida, mas não usam calcinha. Principalmente quem trabalha na área de saúde, por causa da roupa ser branca. Muitas que têm vergonha de ficar com a roupa marcante no corpo, não usam lingerie. Por causa disso, se não usam jaleco, elas ficam expostas dependendo do tecido. Se sentar em cima e estiver no período de ovulação, elas correm o risco de uma bactéria entrar útero aberto, chamando espermatozoide. Bactéria entra. Se alcançar, seu útero começa com corrimento, inflamação uterina, ferida no colo do útero e, se não cuidar, câncer no útero. Então é necessário muito cuidado, porque as infecções estão aí, causando lesões. Nas vasculites, os anticorpos liberados atacam os vasos sanguíneos, isto é, veias e artérias saudáveis. A inflamação pode fazer com que as paredes dos vasos sanguíneos fiquem mais grossas, o que reduz o espaço de passagem do sangue, criando uma grande lesão nestas áreas, similar, tá? Tem uma... Ai, eu estou tão cansado. Eu até esqueci um termo, uma terminologia. Daqui a pouco eu lembro. Que faz com que engrosse o sangue. Embolia. Tá aí. Embolia. É semelhante a uma embolia. Sangue engrossa. É parecido. Viu? É muito parecido. Reduz o espaço da passagem do sangue, criando uma grande tensão, compromete o fluxo sanguíneo e isso dá resultados danosos nos órgãos e tecidos, faz também a pressão arterial subir, dependendo de onde seja, e pode provocar um acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Pode provocar um infarto do miocárdio. Existem muitos tipos de vasculite, os quais podem variar muito na sintomatologia, né? Gravidade e duração.
podendo afetar pessoas em qualquer idade e de qualquer sexo. Há alguns tipos, falando de sexo, em masculino e feminino, só existe isso. Tá? Eu nunca vou me adaptar a essa nomenclatura que, para mim, ela não é autêntica. Não existe gênero de outra classificação senão masculino, ou seja, ou macho ou fêmea, foi isso que Deus criou. Tá bom? Se até mesmo os órgãos públicos estão encabeçando a loucura de colocar lá outro, macho, fêmea e outro. Outro o quê? Outro o quê? Isso para eu não falar o que eu estou pensando. Explicitamente. Por quê? Deus criou macho e fêmea. Só existe órgão genital masculino e feminino. Não tem outra coisa. E ainda que tente trocar, vai ter que trocar ou por um ou pelo outro. Porque não tem terceiro. Nem quarto, nem quinto, nem sexto. Não tem. Então, vamos parar de loucura e vamos ficar com o pé no chão. Bom senso. O homem nasce com um órgão genital masculino, ou seja, pênis. A mulher, vagina e pronto. Dentro da mulher, útero, ovário, trompas. Dentro do homem, o quê? Querido, próstata, bolsa escrotal, testículo. É isso que o homem tem. Não adianta, mas eu nasci no corpo errado. Vai procurar um psiquiatra, filho. Porque tu precisa de um tratamento que tu tá doente. Com certeza, tua cabeça pirou. Tá? Que Deus não erra. Errado é o ser humano. Ok? Então, essa doença vasculite, ela ataca homens e mulheres. Não ataca bicho, não. Ataca homem ou mulher. Alguns tipos de doença afetam os vasos sanguíneos que fornecem sangue a órgãos específicos, como a pele, olhos, vasculite ocular, no caso, ou cérebro, vasculite cerebral. Outros tipos podem envolver muitos sistemas e órgãos ao mesmo tempo. Algumas dessas formas gerais podem ser leves e não precisam de tratamento. Outras já podem ser graves e requer um tratamento mais completo. Ok? Guarda isso aí contigo. Amanhã eu detono o que são as vasculites primárias. Amanhã. Ok? Lembrando que o céu não está em crise, Deus não está em crise. Deus continua no controle de todas as coisas. Ok? Levou a minha sogra para a glória. Porque também só existe céu e inferno. Viu? Pessoas que só praticam o mal. Não adianta ter a cabala, né, do judaísmo, não adianta ter o Alcorão do islamismo, não adianta ter a Bíblia dos mormons do espiritismo kardecista, não adianta ter a Bíblia dos mormons da igreja dos santos dos últimos dias, que é o mormonismo. Não adianta ter a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que omite a existência de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que diz que ele existe, mas que é um anjo de luz, e por aí vai, é uma loucura sem tamanho. Toda hora disseram que publicaram, escreveram, Jesus já voltou na Primeira Grande Guerra, foi o Armagedon na Segunda Grande Guerra, foi Gog e Magog, o Tribunal de Cristo já aconteceu, o juízo final também já aconteceu, no céu estão 144 mil testemunhos de Jeová, e aqui na terra aqui é o paraíso. Eu não sei que paraíso é esse, governado por um tirano, né, e seus asseclas,
né? E com um Tribunal de Justiça que não vale nada, com tudo que está acontecendo aí que só desanima, só traz angústia, tristeza, dor para o ser humano, viu? É que agora, se você não sabe, tem uma taxa de mais de R$ 700 que, ajuntando aí, fazendo uma sominha, daí aproximadamente R$ 1.200 a mais para você pagar para sepultar uma pessoa em qualquer cemitério público. Tá? Então já vai, ó, até para morrer tá ruim. Porque o governo só faz ferrar o cidadão. Então, se você não tem Deus na sua vida, tá? Tu pode ter todos esses livros que eu falei e você pode ficar lendo eles. Bandido está usando cabala, bandido está usando Alcorão, bandido está usando a bução de porcaria, políticos usando também a mesma coisa. Já criaram aí uma coisa que as igrejas sérias e os pastores sérios não estão envolvidos, não. O narco-pentecostalismo, isso não existe. Tá? Se existe igreja, entre aspas, igreja, organização religiosa, registrada em cartório, porque esse país também não regula as coisas. Não tem lei para regular quem é que vai ser pastor. Isso aqui nos Estados Unidos, não. Que para você ser reconhecido lá nos Estados Unidos como pastor, capelão, é no mínimo 6 anos. Tem que apresentar uma séria documentação. Também, se você cometer um delito, perpétua, sem condicional ou pena de morte. Não é Brasil, não. Tá? Que um safado aí foi condenado 15 anos por estupro, e não de uma pessoa só, várias mulheres. Já está na rua há um bom tempo e continua com o título de pastor. Só aqui. Só aqui. Que se é lá, já estava já queimado na cadeira elétrica. Sou a favor da pena de morte para quem é homicida. Tem aí uma guerra de tráfico aí, ó. Todo mundo que matar, tiver envolvido, tiver matando, por mim, cadeira elétrica para todo mundo. Para todos que estão participando da guerra. Todos. Quem mandou, então? Meu Deus do céu. Quem está pagando a guerra? Porque guerra custa dinheiro. E não é pouco, não. Milhões. Tá? Quem está pagando tem que ser o primeiro a morrer. Primeiro na fila. Sentar o rabo lá e torrar ele. Viu? Porque é um absurdo. Tem gente inocente morrendo nisso aí. E como é que fica depois? Depois a Secretaria de Segurança mais o governo tira da reta, empurra, porque é engraçado, né? O noticiário diz que a polícia deixa o pau quebrar de noite e quando é de manhã eles vão lá ocupar o lugar. Ué, então deixa a guerra acontecer para depois ir? Oh, querido, pelo amor de Deus, era até vergonhoso declarar isso na TV. Os batalhões que estão aí, ó, para lá e para cá, passeando, né? Igual eu já vi, ontem mesmo à noite, eu vi na região da guerra, passei perto, viaturas, né? Do batalhão pertinho, passando para lá e para cá, mas nem lá na guerra não, bem longe. Ué, tem que ir para lá para a guerra, acabar com a guerra. Cadê o governo que não acaba com a guerra? Cadê o BOP nessa hora? Cadê o choque nessa hora?
Né? Ah, pelo amor de Deus, né? Quebra meu galho, né? Tá tudo errado nesse país, né? Tá tudo errado nesse país. Né? O BOP não é faca na caveira? Vai lá, se mete lá. Vai lá e cadê o governador para dizer? Acabou a guerra. Cadê o comandante do BOP? Hã? Que depois da chacina lá na Penha, lá, foi declarar que, né, criança que morreu com facada foi bandido que matou. Não foi o BOP que subiu matando, não, né? Então, BOP serve para subir de manhã cedo para matar, mas não serve para entrar numa guerra dessa? Tem que entrar lá na guerra. Porque brasileiro não é burro. Eu estudei um bocado, e mais do que a cambada que está lá, dando tiro lá no BOP lá. Tá? Tá bom? Eu tenho estudo para ser coronel, para ser general. Tá certo? Mas se eu fosse, aí a batata queimava. Ela não ia nem ferver. Ela ia torrar. Tá certo? Porque eu fui sargento de infantaria. E vamos lembrar que quem criou o BOP foi um capitão do Exército, tá? Tá? Do Exército. Foi da polícia, não. Porque a polícia não sabe nada. Né? Polícia sabe sim. Sair dando tiro para tudo que é lado, entrar dando tiro, e depois a culpa é do bandido. Né? Porque a Secretaria de Segurança Pública, mais o governador, só sabe dizer que a culpa é do bandido. Hã? Mas o policial, entre aspas, que é treinado para matar, não é culpado de nada. Quebra meu galho, porque é que ninguém é ignorante. Pelo menos eu não sou. Ok? O céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus não perdeu o controle de nada, continua no controle de tudo. E fica tranquilo, que cada vez que a Secretaria de Segurança Pública passar a mão na cabeça de quem está matando à vontade, depois não chora a morte dos seus compatriotas. Ah, o número de policiais mortos aumentou. É? Quantos eles mataram? Então, na equação, ainda estão ganhando. Ainda estão no lucro. Pelo número que matam, estão no lucro. E eu não choro pela morte de nenhum assassino. Nenhum. Sem farda ou com farda. Não choro. Não choro. Porque a Bíblia diz que é olho por olho, dente por dente. E tudo que o homem plantar, é isso que ele vai colher. Se ele é assassino, viu? Mata mesmo? Então aguarda que o dia dele chega. Ok? E não espera nem uma lágrima minha, porque eu não... Nem uma lágrima. Não derramo. Ok? É isso aí. Assina meu canal no YouTube, deixa seu joinha, compartilha. E Deus te abençoe muitíssimo. Shalom Adonai.